vai falar de equações diferenciais. Equações diferenciais, basicamente é o seguinte: você está querendo encontrar uma função. Então, a questão é achar de x definido em algum intervalo. Esse aqui é um intervalo em n. E isso aqui pode ser em Rn. Vamos botar assim em Rn, mas pode ser em Cn. O Cn não faz diferença. Como se fosse o R2n. Pode ser um espaço vetorial mais complicado. Vou deixar assim no Rn. Então é uma trajetória, só toda uma trajetória. Satisfazendo alguma equação envolvendo a própria função e suas derivadas, que é alguma ordem. Então, uma certa f de x ponto, x2 pontos, etc. x só em função do tempo. N e T. Tá? Isso aqui é x de T, função, primeira derivada, segunda derivada, até a enésima derivada, T igual a zero. Assim, tipicamente isso. Geralmente, a gente sabe por experiência, né, que isso aqui vai ter mais de uma solução, porque o modelo básico, assim, né, a gente está acostumado a pensar a trajetória e você tem a força. A força, vamos pensar assim, a força tipo da gravidade, em função da posição. Então, você jogou lá uma pedrinha, tem lá a força em função da posição. Ou nem em função da posição. Vamos supor assim, né, que você tem um corpo pesado e um satélite mais levinho aqui. E aí, a força, você supõe que tem uma força assim, e que vai ser a função da posição. Então, a gente sabe assim, se eu tiver velocidade, se eu estiver aqui e tiver essa velocidade, essa força modifica essa velocidade. Então, com essa velocidade, eu consigo mais ou menos dizer para onde que o cara vai estar daqui a pouco, e daqui a pouco, com essa aceleração, eu consigo dizer qual vai ser a velocidade. Então, eu posso fazer um programinha de computador básico, um método de álgebra mais trivial, e já fazer uma simulaçãozinha, alguma coisa. Né? Então, isso já nos faz mais ou menos pensar que se eu tenho alguma coisa que vai me dar a segunda derivada em função da posição e, eventualmente, da velocidade, que é uma tripla, alguma função, alguma coisa qualquer. Então, eu preciso, para ter uma solução, de uma posição inicial e de uma velocidade inicial. Então, em princípio, a gente tem isso. Também, isso aqui, claro que esse não é exatamente o que eu acabei de falar, porque aqui eu não tenho explicitamente, para eu ter a ideia aqui seria isso. Digamos que eu dou a posição inicial, velocidade inicial,
x de 0, x de 0, x, aí enésima, n-1 ésima, pessoal, n-1 ésima derivada em 0, e aí se eu consigo tirar essa daqui em função dos outros, então no tempo 0, com esses dados iniciais, então isso aqui está modificando, essa aqui é a derivada dessa, então eu sei mais ou menos para onde ela vai se mover. E aí com essa, se eu tenho essa derivada, eu sei para onde eu consigo dar um passo. Então, mais tipicamente, né, a gente pensa assim numa coisa do tipo da enésima derivada com função para tal tempo aqui, x ponto até só tem igual a 0, tá? A equação é esse menos esse igual a 0. Então aqui está explícito. Se eu tiver esses caras, eu tenho esse e tá bom para começar. Isso a gente, vamos dizer, eu espero que a gente já tenha alguma desenvoltura com os RNs para olhar para cá e dizer, bom, então, ó, esse cara daqui está em R, esse daqui está em RN, esse está em RN, todos esses estão em RN. Né? Então, eu posso pensar assim, né, que eu tenho uma certa função, eu posso criar um y, y de t é igual a tudo que eu tenho aqui, t, x de t, até xn de t. Então aqui eu tenho, aqui n está vindo, né? Devia ser k aqui, para não confundir com esse n daqui. Então vou botar aqui k menos 1. Então aqui ó, eu tenho de 0 a k menos 1, eu tenho k vezes n coordenadas, e tem mais uma aqui. Então esse cara aqui pertence a R, kn mais 1. E eu posso pensar assim, que é esse, a primeira coordenada já é T, né? E aí eu posso simplesmente dizer, bom, quem é y ponto de T? Ele é 1 aqui, x ponto de T, né? X n menos 1 de t, quer dizer, a n menos 1 é xk menos 1. Né? A k menos 2 é a derivada. A derivada dela é a k menos 1 é a derivada. E esse aqui é o f de y. Então, na verdade, isso tudo aqui é um f. Só para confirmar, aqueles dois F's são diferentes, né? O primeiro F que você fez é diferente. Sim, aqui seria, vamos dizer, mais geral, isso aqui. Então, repare que eu posso reescrever esse problema aqui, em que eu tenho a késima derivada em função do tempo, a posição das derivadas de até k menos 1, como uma coisa que me diz, y ponto igual a f de y, só aumentando a dimensão. É uma formulação assim. Então, às vezes a gente diz, equação diferencial, vamos pensar nisso aqui. Contexto. Mas não vou, vamos dizer, vou particularizar muito, eu estou só dando um panorama assim. Bom, nós vamos pensar, eu estou interessado em pensar dois problemas
Um é o oscilador harmônico e o outro é o problema de, vamos chamar de problema de Hooke, problema de Kepler. Mas a gente falou dessa parte que eu estava, mas como é que aparece o F-Dixon ali dentro? Você derivou Y? É porque esse cara daqui, se eu derivar esse cara aqui, tem derivada 1, derivada x ponto. Quando eu pegar k menos 2 ésimo aqui, a derivada é a k menos 1 ésimo. E esse cara daqui, a derivada dele é esse, que é isso daqui, que é o f de y, f pequeno de y. Então tudo aqui depende das coordenadas de y. Se eu tenho as coordenadas de y, eu consigo, e conheço a fzinha, seria um f de y. É uma maneira de pensar. Mas nós vamos pensar dois problemas que são do tipo x dois pontos, assim, massa vezes aceleração igual a um certo f de x, e vou deixar aqui um x ponto, né? Pensando assim, por exemplo, é natural você pensar uma massa mola com alguma fricção, né? Então essa fricção vai depender da velocidade. Então, é isso, assim que nós vamos pensar. Eu vou generalizar um pouquinho mais daqui a pouco. Esse x aqui, para usar um pouquinho de cálculo, alguma hora, vamos ver, eu vou, em princípio, x de t pertence a R3. Só uma observação aqui, eu estou condicionado dessa função aqui, isso pode só fazer sentido, não, meu movimento aqui não precisa estar no Rn mesmo, pode estar numa região menor de Rn. E, principalmente, em princípio, eu dou valor no tempo zero ou no tempo t0, mas não é garantido que a solução vai existir para todo o tempo. Vocês vão ver isso com as equações diferenciais. É fácil produzir exemplos em que você tem uma solução que, quando o tempo tende para um valor finito, ela vai para o infinito e não dá para continuar além daquele tempo. Ele diz que a solução explodiu. Então, faz parte, às vezes, do problema você determinar um intervalo em que isso faça sentido, ou o maior intervalo em que isso faça sentido. Bom, vou então começar com uma coisa mais trivialzinha. Eu vou passar por coisas que devem reaparecer nas equações diferenciais, porque eu quero mexer com. Primeiro, são dois problemas que envolvem cônjuges, e envolvem números complexos, são coisas que estão ao nosso alcance. Eventualmente vai precisar de alguma coisinha de cálculo 2. Não vai precisar muito, mas pode ser bem útil. Então, vamos pensar assim nesse. Vamos começar um problema assim, bem simplesinho. X ponto igual a f de x. Quer dizer, eu tenho a derivada. Tem exemplo, vamos ver, isso modela coisas bem conhecidas no nível elementar. Por exemplo, capital a juros. Você ganha a cada intervalo de tempo uma fração do que você tem.
Então, x é o quanto você tem. Embora essa fração seja fixa, é claro que se você tem mais capital aplicado, o que você ganha é mais. Se você tem menos, você ganha menos. E uma dúvida na anotação, esse f de x tipo, você está botando outra função? Aqui é alguma função conhecida. Esse x é o mesmo. O x é uma função x, vamos dizer assim, de R em R. Mas rapidinho, mas o x ali seria primitiva da outra, ou não? Não, porque O x. não, x, a variável é o tempo. Cada t associa x de t. Ah, tá. Eu achei que você estava querendo dizer que a derivada era igual à própria função. Não. É, A função do tempo é essa a função de Eu x. pensei numa exponencial, porque É. a derivada é igual à função. Não, mas aqui seria tem a ver com exponencial. Seria uma coisa assim, x ponto igual a um certo alfa x. Então, mas x ponto é uma função de x, né? Não, x ponto é uma função de x é uma função de t, então x ponto de t é alfa x de t. O seu exemplo é... Suponhamos assim que você tem x de t mais h é igual a 1 mais r x de t. Na verdade, aqui o h, esse r deveria depender de h. Mas teoricamente não depende. Não, depende porque, vamos dizer, essa taxa aqui é mensal, é anual, então você tem que, Mas aquilo que você fez, o f de x é um f de x de t, no caso. Então x... um f de x de t. Mas aqui, ó, isso é uma função. A ideia aqui, né, seria uma coisa assim, que x de t mais h menos x de t é igual a r x de t. Mas esse r aqui depende de h. Se a gente puder botar, se a gente pudesse, vamos ver, eventualmente escrever, não, mas esse r depende de h é como se fosse r vezes h. Se h não for... E aí você diria, então tá bom. Então aqui você tem sobre h, r, e aqui, bom, passando ao limite. Na verdade, deveria ser um r que depende de h. Um r que ainda depende de h, mas que quando h tende a zero, tende para um certo valor. Mas seria alguma coisa assim, então isso aqui vai te dar x ponto de t do AR x de t. Quando você pode ver esse x ponto igual a f de x, o que você está limitando? Limitando? Porque assim, você está dizendo que a derivada é uma função da própria função. Eu acho que ele ainda vai... Quer dizer, então, pois é, a gente está acostumado, o modelo padrão da física é a segunda derivada ser função. Você está dizendo que a velocidade depende da Não, quer dizer, posição. é a aceleração que é função do estado. Aqui eu estou dizendo, não, vamos pensar o caso mais simples, em que a velocidade é função do estado. Eu estou dizendo que isso não modela naturalmente o movimento de partícula, mas modela naturalmente o capital ajudos, o crescimento de colônias de bactérias, o decaimento de elementos radioativos, de tudo que está crescendo ou decrescendo de uma maneira proporcional ao estado atual. São muitas soluções, né? Isso que você deu não tem uma solução fixa. Não, tem que ser o grau do estado inicial, né? Porque aqui, é claro que se eu digo, ó, x ponto de t, alfa fixo x de t, tem uma maneira simples de pensar assim, ó, supõe que x de t é positivo. Mas esse f você está definindo como alfa x de t, porque poderia Não, ser... estou fazendo um caso particular, tá? F de x de t. Eu não espero que, no geral, tenha essa moleza dessa função seja só um múltiplo, tá? Mas é um modelo, uma ideia
simples, né? E que aproximadamente uma delas coisa assim, você pode supor isso, né? Que uma certa colônia de bactérias vai crescer e o aumento da população, Vai aumentar cada vez mais a taxa com que a população aumenta é proporcional a quantidade de à bactérias. quantidade que você tem, a população atual. A mesma coisa o capital, a mesma coisa o caimento de elementos radioativos. Então dá para ter um modelo na cabeça para pensar. Mas a ideia é essa, a posição, a velocidade em função da posição. Ou seja, a taxa de crescimento do instante atual é uma função do meu próprio estado, porque a taxa de variação do estado atual é função do estado atual. Poderia, vamos dizer, o caso mais simples é que ela não é função do estado atual, ela simplesmente é uma função conhecida, que aí você integra. Se eu tenho a derivada dada, eu integro. Tá legal? Tá. Nessa situação aqui, ó, eu posso pensar assim, se eu puder dividir por x, isso aqui é alfa. E agora isso aqui é a derivada do logaritmo. Quer dizer, eu posso dizer que a derivada em relação aqui do logaritmo de x de t, vamos supor que é positivo, é igual a alfa. Então, essa função aqui, o logaritmo de x de t é igual a alfa t mais uma constante, que eu não sei qual é. Mas, isso vai me dizer que x de t é igual a e elevado a essa constante mais alfa t, que é igual a e elevado a constante, eu posso, essa e elevado a c, e elevado a alfa t, então eu posso dizer que isso aqui é uma constante maiúscula agora. E essa constante aqui, se eu conhecer x de zero, c é igual a x de zero. Então, é um bom exemplo inicial, porque eu consigo resolver e vejo que a minha solução depende de eu saber o estado inicial. Claro, né? Se eu só tiver a informação de que a população cresce com uma taxa que é alguma coisa vezes a população atual, se eu não souber a população no tempo inicial, e claro que como eu sei que E elevado a zero é 1, é melhor ter E elevado a zero. Se você não tiver o x de 0, mas se tiver o x de 2 e o x de 3, você também... Não, tudo bem. Se eu souber quanto é x de 2, eu substituo 2 aqui, isso aqui é uma coisa mais chata. Só isso. Só um detalhe, vou fazer de uma maneira mais macetosa, mas que evita ter que dividir por x. Então eu pego x ponto de t menos alfa x de t igual a zero. Aí eu transformo isso na derivada do produto. Como? Eu multiplico por e elevado a menos alfa t. E elevado a menos alfa t. X ponto de t menos alfa e elevado a menos alfa t. X de t igual a zero. Isso aqui é a derivada de e elevado a menos alfa t. Agora eu não roubei. Então, eu tenho que E elevado a menos alfa t x de t é igual a uma constante. E, portanto, x de t é igual a uma constante E elevado a alfa t, portanto, E elevado a alfa t dos dois lados. Agora, sem supor que é diferente de zero, depois supor que é positivo, na solução. Então, quando tiver uma coisa assim, eu sei resolver. Isso
gente sonhar um pouco mais. Né? Porque se fosse uma coisa assim, igual a um certo botar um F de T. Então aqui eu teria E elevado a menos alfa T, F de T. Mas se é uma função conhecida, eu integro isso, então isso daqui vira uma certa G de T, que é primitiva dessa daqui. Que inclui, eventualmente, vamos dizer, a chama primitiva mais uma constante. E aí, eu teria também G de T elevado a alfa T mais C elevado a alfa T. Também consigo resolver, dependendo agora, vamos ver. Mas a primitiva, ou a gente sabe achar a primitiva, ou a gente, no contexto razoável, calcula numericamente uma aproximação. Tipicamente, né, eu vou pensar assim, todo tempo T0 para chegar até o tempo T1, pego ali, pronto. Aí tem uma coisa interessante que é o seguinte, imagina um segundo passo, se eu posso pensar, e se eu tiver uma equação envolvendo segunda derivada? Imagina que eu tenho x, vou botar assim, x duas linhas de t, mais, vou botar assim, dx de t, mais C, X foi D, se eu boto no F, acho que eu vou botar igual a zero. Tem uma coisa, o Paulo vai gostar, uma coisa austera. Eu posso pensar assim, posso escrever assim, ó, D2, X, mais B, dx, mais cx igual a zero. X é a minha função, dividindo o espaço de funções. D é a derivada, que é um operador linear. Eu posso também escrever isso assim, ó, D2 mais BD mais C, X igual a zero. Posso até botar identidade aqui. Quer dizer, isso aqui é o operador linear que deriva pelas vezes, o operador que deriva. Agora, imagina o seguinte, que se eu tivesse uma equação, depois que y, se eu tivesse y2 mais by mais c, se eu sei resolver essa equação, eu sei. Isso aqui vai ser igual a y menos R1 vezes y menos R2, onde R1 e R2 são as raízes disso aqui. Então, mas olha só, se eu escrever B2 mais BD mais C, eu posso escrever isso assim, ó, B menos R1 onde aqui essa multiplicação é composição, quer dizer, eu quando faço B vezes D, estou calculando a derivada segunda. Quando eu tenho R2, é porque eu tenho que multiplicar por R2. Então, se eu tivesse isso daqui, será que se eu fizer essa conta, que assim, se eu fizer isso aqui realmente dá isso aqui, é só verificar, né? Quer dizer, isso aqui vai ser, eu vou pegar a derivada de x e subtrair
subtrair R2 vezes X. Tá? Então aqui eu vou ter X' menos R2X. E agora eu vou pegar isso aqui, vou derivar e subtrair R1X. Então isso aqui vai me dar X duas linhas menos, estou derivando, né? Derivada de R2X vai ser R2 vezes a derivada de X. Menos R1X' mais R1, R2X. Mais R1 mais R2 é exatamente o menos B. E R1, R2 é o C. Então isso aqui é X duas linhas mais DX' mais CX. Na verdade, a gente está operando seguindo regras do operador lineares, algebricamente. Então você pode pensar assim. Mas isso tem uma vantagem aqui, que é a seguinte: eu posso olhar para essa equação, então, x2' mais bx' mais cx igual a zero, como d menos R1, d menos R2x igual a zero. Em que esse cara, eu vou fazer isso aqui, isso vai ser uma função, e depois eu vou derivar e subtrair R1 vezes zero. Então, se eu chamar esse cara aqui de y, essa função y vai satisfazer d menos R1 y igual a zero. Que é y' menos R1 y igual a zero, então vai me dar y igual a alguma coisa, C1 é elevado a R1 T. Mas, bom, então, isso aqui é o y. Isso aqui é o y. Mas, então, eu tenho, por outro lado, que d menos R2x é igual a isso. É igual a C1 elevado a R1T. Então, agora eu posso resolver isso aqui. Vou repetir o método, né? Quer dizer, eu vou multiplicar, quer dizer, eu estou procurando x' menos R2x igual a C1 elevado a R1T. Então eu multiplico por E elevado a menos R2T menos R2 elevado a menos R2X igual a C1 elevado a R1 menos R2 T, que é o tempo multiplicando essa elevado a R2. Então, isso daqui, como eu já vi, né, é a derivada de E elevado a menos R2T x de T. Então, esse cara é uma primitiva desse aqui. Então, E elevado a menos R2T x de T. Vamos supor aqui, bom, se é diferente aqui, né? Se R1 for igual a R2 e R1 for diferente de R2. Então, isso aqui vamos dizer assim, se R1 for diferente de R2, isso aqui vai dar C1 sobre R1 menos R2 é elevado assim, mais um C2. Tá? Quando eu derivo esse C2 da zero, isso aqui vai me dar isso aqui. Então, se R1 diferente de R2. Se R1 for igual a R2, isso aqui é só C1. Então, isso aqui vai ser
C1P mais C2 CR1 por igual a I2. E aí, ó, eu multiplicando, eu posso, vamos ver, chamar isso tudo aqui de C1, já que eu não sei.